boa noite. Vamos lá, pessoal, boa noite. Grande Fábio. Jones! Você não deixa de ser meu fã, hein, Jones? E aí, pessoal? A live hoje, né? Foi um pouco para o norte. Estamos na terra do tio Sam. Grande Branquinho! Fernando! Ayelec, grande Adonis! Oswaldo! Vamos lá? Vamos chamar aqui o... Vamos, Toninho! Nando, sempre bem-vindo. Fala, Papa. E aí, Luiz? Tudo bem? Então, meu caro. Tá boa a luz aí? Tá legal? Tá legal. Pô, a gente tenta ficar um pouco bonito, né? Se não der também, aí é a natureza. Aqui é o seguinte, é um amador bem profissional. A live aqui. Aí eu gosto muito, viu? Gostei muito dessa frase, porque combina muito com a gente aqui. É o que a gente faz aqui. Mas é isso, né? O pessoal não fala que o futebol de mesa é um esporte amador, mas é bem verdade. profissional, cara. Hoje a gente chega, o pessoal quando me procura para conhecer os times, eu digo, eu só tenho os profissionais, tá aqui. É verdade, então, é verdade. Somos um amador profissional. Não sei o que discutir. Eu falo muito, o botonista é aquele jogador frustrado, mas que encontra toda a felicidade na mesa quando vai jogar. Não, tem essa comparação, né? Normalmente, né, dizem que o botonista queria ser jogador de futebol, né? Exatamente, é isso que eu quis dizer. É o jogador de futebol que não deu certo e foi para a mesa. Alguns dão até, alguns são ótimos aí, mas a gente tenta, né? E continua perdendo na mesa também, né? E continua apanhando na mesa, né? Apanha no campo, apanha na mesa. Mas a paixão pelo futebol é o que guia a gente, é isso aí. Mas o melhor é o seguinte, primeiro, então eu já decidi de ser jogador de futebol, eu desisti de ser jogador de futebol ainda na infância. Tá. Né? Porque minha primeira paixão já era o futebol de mesa, que era ruim de bola, não tem como. Aí eu fazia perrear o time. Então, e outro que realmente a gente jogando o futebol de mesa, a gente bem que encorpar, bem ficar se ver dentro dele, né? Eu assisti a entrevista com o Robertinho, ouvi também a entrevista do Robertinho outro dia. Eu acho que ele fala uma coisa que é sensacional. Eu não conheço ele pessoalmente, gostaria muito de conhecê-lo. É um craque aí do futebol de mesa no Brasil, né? Super ultra campeão. Mas ele fala da importância da preparação para um jogo, para um torneio, para um campeonato. Eu joguei na Federação Paulista por alguns anos, uns 3, 4 anos na Superliga Paulista, e a gente participou de torneios da Federação Paulista de futebol de mesa. E ali eu vi a diferença do que é, de fato, você jogar na sua casa, com amigos, com familiares e brincar. Outra coisa é você ali, você está num clube e está disputando contra outros um torneio mais sério. E é o que a gente tenta replicar aqui. E ali eu entendi a diferença da importância da preparação, principalmente mental, que é um jogo de técnica fina, né, de toques finos, e da preparação mental e física, né, que você vai passar 8, 9 horas de pé num campeonato e da preparação mental para aquilo. Como eu joguei tênis muitos anos, eu comparo muito o futebol de mesa, o futebol de botão com o tênis. Eu tenho isso
muito na minha cabeça. E é difícil, às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas Não, é legal. Mas é bem por aí, né? Eu já tentei jogar tênis, viu? É. 20 minutos eu arriei. Olha, eu fui jogar tênis porque meu futebol, sempre joguei futebol, fui um médio bom jogador, nunca era o primeiro a ser escolhido, mas também não era o último, mas eu tive 2 cirurgias sérias de joelho, 3 na verdade, né? Mas a terceira não foi ligada ao futebol. Mas a primeira com 14, depois com 16 anos, no joelho direito, no joelho esquerdo, todos jogando futebol. E a minha carreira do futebol acabou ali por volta dos 15, 16 anos, porque mesmo com cirurgias e fisioterapia e recuperação intensa, não dava mais para enfiar o pé em dividida e não tinha mais confiança. O tempo foi passando, joguei o meu futebol aí em empresa, com amigos, faculdade, até meus 25, 26 anos, e hoje eu não jogo mais, infelizmente. Adoraria, mas o futebol de mesa é onde a gente desconta toda aquela tensão de querer jogar um futebolzinho. A gente é jogador, a gente é o atacante, a gente é o zagueiro, a gente é o meio, a gente é o técnico. Então, a gente o técnico, quando dá certo é mérito do atacante, quando dá errado é erro do técnico, né? É erro do técnico, então não tem muita coisa não. É isso aí. Mas, Luiz, foi bem interessante, assim, um amigo nosso, que tipo assim, essa live tem uma diretoria, tá? Tem uma produção e tal, né? Temos o Adonis, o Ricardo Leandro, o Pedro Cisne, né? A gente fica conversando entre si para poder lançar, né, ela na semana seguinte. E eu já tinha visto algo sobre você, né, aí dos Estados Unidos, e o Adonis fez, tem esse cara aqui, a gente pode conhecer muita coisa. E eu acredito que, como a gente conversou recentemente, né, eu tenho uma curiosidade para saber questões como é das ligas, porque eu adoto muito, eu acho muito bom o método da NBA. É um país tão grande e, por exemplo, o futebol brasileiro aqui ele só se resume a 20 clubes na primeira divisão. É um país que é o tamanho de um continente. E aí não, a gente vê pela NBA, tem a Conferência Leste, Oeste, então tem todo aquele... Né, eu fico imaginando se é que o futebol de mesa também aí está nesse caminho. Mas, enfim, durante a entrevista aqui, tu vai falando um pouco. Para iniciar, na verdade, você tem... Normalmente a gente sempre pergunta, né? Como é que você começou? Só que você tem 2 começos, né? Tem um começo no Brasil e tem o teu começo fora do Brasil. Como é que foi isso? Legal, cara. Pô, sensacional. Vamos lá. O começo no Brasil foi ali, cara, jogando no chão na minha casa. Não lembro exatamente qual foi meu primeiro time, infelizmente eu não tenho essa lembrança, mas rapidamente eu tenho aqui guardado, os times estão aqui, até tenho a minha mesa inteira está montada aqui com todo o material, ao longo da live eu vou mostrar, mas eu comecei com os Braneses e os craques, né, e pegando tampinha de garrafa também, quando eu comecei a pesquisar sobre isso. Tenho alguns times aqui que são muito queridos, então assim, por exemplo, um Paraná Clube aqui, eu adoro esse time específico ganhou muitos campeonatos internos na minha casa, eu contra eu mesmo. O Paysandu, e eu vou contar a história do Paysandu também para vocês depois. Eu tenho times aqui de 30, 40 anos que meus pais trouxeram para mim o ano passado, quando eles vieram me visitar, e a gente achou a minha maleta que estava guardada lá na casa do interior. Eu já falo um pouquinho disso, e eu guardo muito, muito bem esses times aqui. São times que estão com numa conservação muito legal, e uma Alemanha aqui, Brianese, craques, a Brianese está voltando. Vamos falar de Argola também, vamos falar um pouco de vitrine e as vidreiras atuais, mas esses times aqui, eu tenho 35 times guardados, eu provavelmente tinha mais. Comecei no chão, lembro que eu tinha uma mesa semi-oficial depois, que ficou no meu quarto durante um tempo, um quarto que não era grande, e que eu tinha um problema sério de jogar em volta dela, mas era uma mesa semi-oficial.
Então foi muito legal ali de jogar e fazer campeonatos no caderno. Eu perdi esse caderno, perdi vários materiais com relação a isso. Uma coisa que eu tenho ainda, eu não sei se minha mãe está assistindo, eu pedi para ela assistir, e se ela tiver, eu não sei se ela vai lembrar disso, mas isso aqui é uma trave de crochê que a minha avó fez. Então, caraca, isso aqui eu tenho guardado as 7 chaves, não coloquei ainda na mesa aqui nos Estados Unidos para jogar, mas eu tenho essa trave aqui que minha avó que costurou para mim, eu lembro direitinho, minha avó Neuzinha, um beijo onde ela estiver aí no céu, e essa trave aqui é muito orgulho para mim. Uma outra trave que eu tenho também nessa infância, que eu lembrei, rapaz, essa trave, tá aqui atrás, ela é uma trave que já é um pouquinho mais moderna, vamos dizer assim, e eu pintei ela com canetinha. Então, ao longo do tempo, eu fui usando muito essas 2 traves aqui, guardam muitas lembranças da minha infância, e foi muito legal esse meu começo no futebol de mesa, do chão para a mesa. Foi uma transição, e da mesa eu fiquei muito tempo jogando ali, viu? Eu vou te falar, dos 10 até os 16, 17 anos, eu jogava muito torneio interno sozinho, né? A gente fala de torneio interno, jogar eu contra eu mesmo. Eu sou corintiano, sofredor, graças a Deus, 2000 é enorme. Acabaram as piadas com o Corinthians, mas eu vou falar uma coisa muito sincera, e eu acho que quem joga futebol de botão vai entender. Quando você joga com o seu time do coração, sozinho, você contra você mesmo, então você pega o Corinthians e vai jogar contra o Palmeiras ou contra o São Paulo, não adianta falar que você não é tendencioso, não adianta, você é tendencioso. Mas eu tentei ao longo dos anos nunca ser tendencioso com isso. E eu vou te falar que o Corinthians ganhou pouquíssimos campeonatos na minha mão. O Paysandu e o Paraná ganharam muito mais campeonatos ao longo desse tempo. Mas aos 18 anos... Pode falar, mas, desculpa. Luiz, todos os botões eram do mesmo fabricante? Eram Brianese e Crax. Eram Brianese e Crax. Eram 2 fabricantes, as caixinhas azuis e as caixinhas vermelhas. Eu lembro disso. Entendi. Mas pode continuar lá. E aí, pô, eu lembro que aos 18, por volta dos 17, 18 anos, eu resolvi pesquisar na internet, e a internet de escada ainda, tá? Mas eu tinha uma internet de escada, e eu achei uma turma jogando na Praça da Árvore, só voltando um pouco no tempo, eu nasci em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, mas eu fui criado em São Paulo, então eu sou paulistano, vamos dizer assim, porque eu sempre morei em São Paulo até meus meus 34 anos, eu estou há 5 anos em Nova York, mas eu tenho 38, 39 agora. Então o que eu acho? Os times sempre foram esses 2. Aos 18 ali, eu achei uma turma na Praça da Árvore, do tio Ed, e ele com o Rodrigo Alberci estavam chamando pessoas para jogar na garagem deles, que em um ano aquilo ali se tornou a Superliga Paulista de Futebol de Mesa, cadastrada, registrada e habilitada a jogar na Federação Paulista de Futebol de Mesa. E eu lembro que eu fui o primeiro cara, o Rodrigo era sobrinho do tio Ed, e eu fui o primeiro cara a contactá-los para poder jogar, e eu fui lá da Santa Cecília, onde eu morava, até a Praça da Árvore, e joguei na garagem da casa do Rodrigo, e depois passamos para a garagem, uma sala que o tio Ed, a gente chamava carinhosamente o tio Ed, com 5 mesas, e ali criou-se a Superliga Paulista de Futebol de Mesa. E por 3 anos, dos meus 18, 19 até meus 22, eu não lembro exatamente isso, eu adoraria ter muito mais registros nessa época. Nós jogamos a Federação Paulista, e ali foi onde eu aprendi a regra dos itox, quando eu comprei meus times argola do Edu Botões. Eu tenho 5 times argolas aqui que até hoje eu guardo, e são assim, uma qualidade, não é comparando com as vidrias, obviamente, porque é uma qualidade acima,
E nesse momento eu tenho quase 6 times na casa dos meus pais aí no Brasil para trazer, de argolas e vitrines, que eu adoraria trazer de vários fornecedores. Mas a pandemia não está deixando. De qualquer maneira, foi essa a minha história ali, no começo de criança até meus 23, 24 anos que eu joguei a federação e depois, obviamente, trabalho, família, eu casei, logo depois eu parei de jogar. Então, assim, dos 10 até meus 24 anos, 25, eu joguei bastante futebol de botão, futebol de mesa. Mas aí você, no caso, deu a pausa pela família e com quantos anos surgiu aí esse período de tu sair do Brasil? Legal, cara. Aí, isso, cara, eu parei e aí, obviamente, muito trabalho. Trabalhei em bancos, trabalhei em empresas. Eu sou um cara do mercado financeiro e da área financeira. Fui tesoureiro de algumas empresas aí no Brasil. E a gente veio para os Estados Unidos em 2015, no final de 2015. A minha esposa recebeu um convite para trabalhar aqui nos Estados Unidos, em Nova York, e era uma coisa que a gente já estava buscando há algum tempo, e aconteceu muito rápido, e a gente falou, pô, vamos abraçar essa oportunidade. Então nós viemos no final de 2015, e em 2016 eu tirei algumas certificações também do mercado financeiro, voltei a trabalhar, e em 2018... um grande amigo meu da Superliga Paulista, o Fábio Argentino, espero que ele esteja olhando aí, assistindo a live, que eu tenho até hoje, o Fábio eu falo com ele quase todos os dias, da Liga 20, de novembro aí em São Paulo, uma liga amadora de futebol de botão, e ele também joga no Tamo Junto, que é um clube aí da Federação Paulista, ligado à Federação Paulista. O Fábio me falou, cara, tem um cara aí chamado João, na Button Soccer USA, ele tá comprando mesas, ou ele levou uma mesa da Oliver, e, pô, eu vou achar o contato desse cara para você. Consegui o contato do João e mandei uma mensagem. Falei, pô, João, tudo bem? Eu sou o Luiz aqui, pô, moro em Nova York, eu fiquei sabendo que você joga futebol de botão, como é que é isso? E para minha surpresa, ele falou o seguinte, falou, pô, Luiz, muito prazer, cara, que legal. Eu estou organizando um torneio, uma Copa do Mundo 2018, né, que foi a Copa da Rússia. E nós estamos em 20 pessoas já cadastradas e o torneio está fechado. Eu não posso colocar você porque já tem 20. Mas era aqui em Astoria, eu moro no Queens, coisa de 15, 20 minutos aqui da minha casa. E ele falou, pô, vem conhecer, vem conhecer a gente aqui, vem assistir se você puder, se você quiser. E quando eu cheguei lá, pô, foi uma alegria ver que tinham convidados da Liga do Canadá, da Liga de Houston, e da turma aqui de Nova York e New Jersey jogando. 20 pessoas, 20 marmanjos jogando nas vidrilhas e não nas argolas. Mas jogando regra dos itoques, que era a regra que eu joguei ao longo da minha vida inteira, pelo menos na minha parte ali profissional, digamos assim, porque eu apanhei muito, né? A gente não acabou falando muito dessa parte, mas eu nunca fui muito relevante aí no futebol paulista, aí, de futebol de mesa, mas foi muito legal ver aquilo ali. Só que teve um detalhe, eu assistindo ali algumas partidas, eu vi que eles não entendiam muito da regra dos toques. Eles conheciam a regra dos toques, né, a questão dos 3 toques por jogador, se você tocar em um jogador você tem só mais 3, eles conheciam isso, mas eles estavam fazendo alguns erros técnicos de posicionamento de goleiro, de preparação de time na saída de bola. Na época que ainda eu jogava, tinha arrumação no tiro de meta, hoje eu sei que não tem mais, e a gente vai falar sobre essa regra, como a gente joga hoje aqui, tem essa adaptação ainda, mas eu acabei ali naquele dia dando alguns toques e eles viram que eu conhecia muito a regra. E foi engraçado porque aquilo veio para minha mente de uma maneira sem ter lido a regra que está disponível na CBFM, aí no site da CBFM. E aquilo despertou uma paixão imediata de voltar a querer jogar, de querer fazer parte daquilo ali, de ajudar a turma. E foi assim que eu voltei a jogar, em 2018, através do João, da Button Soccer USA, que a gente carinhosamente chama de BS USA. E rapidamente, em alguns meses, eles me convidaram a fazer parte da diretoria para ser o diretor de regras, inclusive.
descrever a regra que a gente joga hoje aqui. Então foi muito bacana essa volta aí pro futebol de botão em 2018. Agora, Luiz, a gente dando uma olhada aí nas redes sociais, você posta muito vidrilha. Vidrilha, aqui em Pernambuco, pelo menos na minha cidade, que é do interior, mesmo sendo para São Paulo um material já antigo, para a gente aqui é novidade. Não tinha isso aqui. Caramba, olha só, eu não sabia disso. Você deve ver em algum Instagram aí de ligas alternativas, tem uns botões vermelho. Na verdade, o modelo é do vidrilha, mas só que sempre era de cor. Era vermelho, era azul, era verde, era preto, era branco. Né? O vidrilha vocês pintam, né? Faz uma adaptação. E eu vejo que vocês trabalham muito com isso aí, né? Assim, você tem aparecido bastante. Inclusive, vocês jogam a 12 toques com ele, é isso? Se não me fala a memória. Isso, exatamente. Então, aí, eu voltei. Quando eu... vamos lá, fala aí, vamos lá. Aí, eu vendo essa vidrilha hoje, eu vejo ela como um material que eu possa combater de frente um videogame ou um celular na mão de uma criança. Por quê? Porque a gente consegue decorar ele melhor. Entendeu? E é aonde eu estou tentando começar a introduzir o futebol de mesa para as crianças, vai ser trabalhando com essa vidrilha. Desculpa, caiu aqui. Exatamente, eu estou pegando aqui um material até para poder mostrar. Não, fica tranquilo. Mas, sem dúvida. Eu vejo que vocês falam muito nisso, né? Você posta muita vidrilha. Então, posta aí. Hoje, vocês jogam com quais tipos de botões tradicionalmente vocês jogam aí? Sim, quando eu voltei ali em 2018, que eu contei que eu conheci a turma jogando, eles estavam jogando com as vidrilhas de 45 milímetros, né, chamada de vidrilhas flexíveis, ou até mesmo de tampa, porque ela parece uma tampa de relógio. Eu não estou com nenhuma tampa aqui transparente, para a gente entender a diferença, né, das argolas, do vitrine e da tampa. Mas eu vou mostrar aqui um time que eu recebi de presente aqui, logo que eu voltei a jogar com a turma. Isso aqui é um Cafu em caricatura de 55 milímetros, mas de 45, 55, 50. Você vê que tem a tinta, tem a fita dupla face. Esse aqui é um time de seleção brasileira histórica feita pelo professor Boscolo, que foi me presenteado através do Jucão, professor Jucão aqui, mestre de jiu-jitsu, um grande jogador de futebol de mesa que nós temos aqui da New Jersey League. Nós vamos falar um pouco das ligas aqui. A questão da vidrilha, na minha concepção, com relação às argolas, que eu me acostumei nos últimos anos de futebol de mesa aí no Brasil, o toque, o chute é totalmente diferente. Seja de 45 ou 55 milímetros, o peso é muito diferente do que é um argola. Temáticos, que a gente chama, que a turma do futebol de botão amador, que vamos falar assim, que eu conheço muita gente, muitas ligas aí do Brasil, especialmente de São Paulo, onde eu tenho bastante amigos e contatos ainda, eles fazem campeonatos, 8, 9 campeonatos ao ano, Copa do Mundo, Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Mundial, Campeonato Champions League, Campeonato Inglês, Campeonato Francês. Você tem a flexibilidade. Por quê? Porque essa vidrilha, ela é uma vidrilha a um custo muito mais acessível do que um time de argola, né? Esse time de argola aqui, vocês sabem o preço. Eu tenho uma França aqui do Edu Botões de 1998, foi quando eu voltei a jogar e comprei essa França, provavelmente no ano 2000, 99. Esse time aqui tem 20 anos. E tá perfeito, tá voando na mesa e o chute é totalmente diferente. Mas a vidrilha dá essa flexibilidade de você montar um campeonato temático e todo mundo poder ter, porque é muito mais fácil você chegar e conseguir montar
times aí em vidrilhas. Você monta, eu hoje monto um time em vidrilha em aproximadamente 3 horas, 4 horas, um time. Mas eu gosto de montar com muito mais paciência do que muita gente monta. Então, é uma diversão a montagem, porque você... E o desempenho dele? Vamos lá, a regra 12 toques, né, você sabe muito bem também, provavelmente, e muito mais do que eu, provavelmente, tá? Porque eu leio muito sobre a regra, a gente joga 12 toques aqui, mas como eu te falei, é uma regra 12 toques adaptada. A gente daqui a pouco fala sobre essa adaptação que a gente faz. Mas a regra 12 toques, ela não fala sobre o material. Você pode, aliás, eu vou até remeter aqui, eu já citar o Limão, que é um jogador aí que jogou em alguns clubes de São Paulo, e está hoje aqui em Houston, mora aqui em Houston e está ajudando ali o Valmar na Liga de Houston, a Liga Houston de Fute-Mesa, é um grande conhecedor da regra 12 toques, um cara que conhece muita gente aí da 12 toques no Brasil. Ele lembrou de uma coisa que eu estava outro dia conversando com ele aqui no grupo, ele falou assim, a regra 12 toques não fala sobre o tipo de material, só fala sobre o tamanho do botão. Então você pode jogar contra, você pode jogar um vidrilha ou um vitrine contra um timezinho aqui de vidrilha 45mm contra um argola ou um vitrine de acrílico, duro. O problema é que numa dividida, e o problema é que o deslize e o alcance que esse botão tem numa mesa oficial é totalmente diferente do que aquele botão pode oferecer. Então você vai ter uma desvantagem técnica, na minha opinião, e aí eu abro para discussão, e quero ouvir sua opinião também, você tem uma desvantagem técnica tremenda com uma vidrilha contra uma argola. Só que a regra não impede você jogar um torneio com uma vidrilha. A regra fala de tamanho, e essa vidrilha tem tamanho para jogar um campeonato de 12 toques. Agora, nenhum louco vai lá jogar com uma vidrilha, porque provavelmente ele vai apanhar tecnicamente só pelo material, sem falar na habilidade dos jogadores que jogam profissionalmente aí no Brasil hoje. Então, a vidrilha traz essa flexibilidade e traz uma questão que para a gente aqui é muito importante ainda, e vai demorar alguns anos, na minha humilde opinião, que é a flexibilidade e a acessibilidade. Por mais que aqui tudo em dólar, nossa, vocês ganham em dólar, mas a gente gasta em dólar também, então é tudo muito caro. Para trazer material do Brasil é muito caro, gente, é muito caro. E não dá para confiar nos Correios, infelizmente. Então a gente tem que contratar DHL, FedEx, empresas privadas, e acaba sendo muito caro esse frete. E para quem a gente compra aí do Brasil sabe disso. Então quando a gente traz as vidrilhas, porque acaba sendo muito mais barato, muito mais em conta para a gente poder jogar. E quem jogou profissionalmente aí no Brasil são muitos poucos ainda aqui. São 3 ou 4 que tiveram experiências com federações. Alguns jogaram, vários cariocas aqui jogaram, que moram aqui hoje, jogaram regra 3 toques e a regra 1 toque também. Temos um amigo aqui de Espírito Santo que é um grande conhecedor da regra 1 toque, o Alex Dias. Só que a gente não teve essa oportunidade de jogar 3 toques e 1 toque de um torneio aqui ainda, porque falta material. Então a vidrilha traz essa flexibilidade para a gente poder jogar vários torneios e ter acessibilidade a diversos materiais. E quem jogou argola e vitrine sabe da qualidade do tipo de jogo que é totalmente diferente. Só que ainda as nossas mesas, a grande maioria, ainda nós temos algumas mesas semi-oficiais, então você jogar uma argola numa mesa semi-oficial, você tem um jogo muito mais fechado, chutes mais de longe, né? Você chegar na cara do gol demora um pouco mais, ou é mais fechado, então a vidrilha de 45mm dá essa flexibilidade pra gente. Deixa o jogo aberto, deixa o jogo estratégico, e deixa o jogo muito divertido, que é o que muita gente procura aqui ainda. A diversão do futebol de botão. Muita gente aqui na Play em 2019 foi por causa disso. Pô, eu tenho meu filho, eu tô vendo que o pessoal tá jogando futebol de botão nos Estados Unidos, como é que eu faço para ter o material? E entra em contato com a gente e a gente acaba ajudando. Com mesa, com material, com gol, com palheta, com bolinha, com pastilha, com dadinho. Então, eu nunca fui jogador de dadinho.
Eu dei 3 paletadas em dadinho, eu falei assim, pô, isso aqui é perfeito para criança. A criança precisa aprender futebol de botão com dadinho, porque ela tem controle e ela consegue fazer o gol muito mais fácil que a bolinha, na minha opinião. Mas aquele chute com dadinho e o controle que o dadinho dá, você traz a criança para jogar. E esse é o nosso grande desafio, né? Como fazer o futebol de botão continuar firme e forte nas futuras gerações, né? Por isso que eu falo que a vidrilha, na minha opinião, hoje eu penso dessa forma, é o primeiro caminho pelo custo. Sem dúvida, sem dúvida. O dadinho não resta dúvida, né? Existe um caminho mais fácil. Assim acredito, que eu também não jogo dadinho. Mas eu acho que a vidrilha é o caminho, a não ser que toque vidrilha com dadinho, né? Já pensou isso aí? A gente já jogou aqui uns amistosos, tá? Eu joguei alguns 4 ou 5. Nós temos um grande jogador de dadinho aqui, que é o Alex Tabajara. Nós temos 3 Alex aqui, tá? É o Alex Dias, o Alex Tabajara e o Alex Monteiro. O Alex Monteiro é o meu sócio na Play Button Soccer. E daqui a pouco a gente fala dele, é uma grande figura. Eu sou um fã número 1 desse cara, o Alex Monteiro. Mas vamos falar do Alex Tabajara. Ele é um jogador de dadinho. Então você vai jogar dadinho com ele, você vai apanhar na mesa, porque eu sou jogador de bolinha. Então eu apanhei bastante já do Tabajara. Algumas vezes ele chama, você vê que a galera até foge, porque pô, ninguém jogou dadinho. Então eu tentei algumas vezes e agora eu tô com uma mesa oficial na minha casa. Hoje chegou a minha mesa oficial. Hoje eu tô muito feliz aqui até de fazer essa live com você aí, Papa. E a gente... eu tô aqui falando em cima da minha mesa oficial, com uma mega proteção, e assim que acabar essa live eu vou chutar pro gol aqui sozinho, cara. Vou jogar. E assim, eu queria muito jogar dadinho, jogar 3 toques, jogar 1 toque. Vou até te mostrar uma outra coisa que eu comprei aqui. Achei na internet e comprei. Tem uma galera em Portland, aqui nos Estados Unidos, jogando, que é Subbuteo. Eu comprei um time de Subbuteo. Comprei o material de Subbuteo. Eu tenho uns 5 times de Subbuteo. Esse aqui tá na caixa, não abri ainda. É um Barcelona. Eu comprei, veio da Europa, tá? Só para registrar, eu comprei pela Amazon aqui dos Estados Unidos, mas veio da Europa. Mas é uma turma de Portland que joga Subbuteo. E eles jogam e eles são cadastrados na Federação Internacional de Subbuteo também. Eu não consegui fazer contato com eles ainda. Eu não sei jogar Subbuteo, mas eu adoraria, porque o futebol de botão traz isso pra gente, né? Eu escutei o Robertinho falando numa entrevista outro dia aí do Mundo Botonista, essa questão que ele foi há um ano por aí jogar, se aventurar, e eu entendi quando ele falou, pô, é um prazer estar lá jogando com meu pai e tal. Cara, é isso que eu sinto, assim, de você abrir um pouco a cabeça. O futebol de mesa profissional é muito legal, competitivo é muito legal. Você assiste os vídeos aí dos campeonatos brasileiros. Um abraço pro Jefferson do Mundo Botonista. Eu sei que você apoia ele também, Papa, e o Adonis. A gente também está apoiando ele com a Play Button Soccer aqui. Faz um trabalho sensacional, extremamente importante pro futebol de mesa profissional. Mas você abrir um pouco a sua cabeça e você conhecer esse mundo amador, da diversão, daquele de você fazer o gol, vai lá, Marcelinho, toca pra Viola, aqui toca pra Neto e faz o gol. É muito legal, pô. Aqui a gente tenta manter o jogo profissional, com respeito ao adversário, como tem que ser, né? Não fica ali atrás do gol pulando, vai errar e tal. Mas que às vezes a gente tem ainda aquele jogo que a gente sabe que vai ser divertido, que vai ter narração, aquela final que vai ser gostosa ali com 10 pessoas assistindo e a gente faz a live e, pô, a gente vê que bate aí o pessoal do Brasil assistindo e quer ver como é que a gente está jogando aqui. Então a vidrilha traz essa flexibilidade e eu vou ser muito sincero, eu sinto falta de jogar com os argolas. Mas eu sou muito feliz jogando com as vidrilhas, muito mesmo. Pois é o que você está aí demonstrando, né? Eu digo, poxa, eu ficava imaginando se um dia eu fosse sair do Brasil, como é que eu iria me comportar. Você já está me convencendo. E eu posso pode vir, cara. Pode vir, porque
aqui a gente tem aqui umas 5, 6 pessoas que conhecem o futebol de mesa profissional, como eu te disse, e umas 15, 20 pessoas, aqui eu estou falando aqui de New York e New Jersey, tá? E aí daqui a pouco a gente fala de Houston, se for o caso, mas eu sugiro muito você entrevistar o Valmar ou o Limão da Liga Houston de futebol de mesa, que eles têm uma experiência tremenda. Eu já fui para Houston, até trouxe aqui, vou mostrar aqui o Campeonato Brasileiro de 2019, que eu fui terceiro colocado lá em Houston. Está aqui meu troféu, com o Paysandu também, de Vidrilhas, 45. Um abraço para o Valmar, que recebeu a gente na casa dele aí. Fomos em 5 aqui de New York e New Jersey. E a gente tem essa interação bem legal das ligas. E a gente aqui, então, assim que eu te falei, tem muito amador ainda, tem muita gente voltando a jogar, ou gente que já é adulta e que está jogando pela primeira vez. Então, é um trabalho de formiguinha, de paciência, de explicar a regra, de explicar o material, de explicar o toque. Por que é melhor tocar com a paleta reta do que com a paleta deitada? Qual que é o risco de jogar com a paleta deitada? Aí você explica isso. Vou contar só um caso rápido. Não sei se o Jacó está aí. O Jacó é um jogador nosso aqui. Não sei se ele está assistindo. Um abraço para o Jacó. O Jacó ele joga com a paleta deitada. Ele não consegue jogar com a paleta de pé. E a gente explica, pô, Jacó, joga com a paleta de pé, é muito melhor, o toque é melhor, o chute é melhor. Aí ele, não, mas eu gosto de jogar assim. Aí ele vai lá pro gol, com a paleta deitada, caixa. Como é que você vai falar pro cara jogar com a paleta de pé? Se ele gosta de jogar com a paleta deitada, ele faz gol com a paleta deitada. Tem um cara no Canadá que eu não conheço pessoalmente, eu conheci ele rápido em 2018, eu esqueci o nome dele, eu sei que ele joga com a paleta deitada também. É um baita jogador. Um abraço pro Thiago lá do Canadá também, e o Gustavo. A Liga do Canadá, que a gente tem interação, e o Thiago veio no campeonato nosso aqui também. A turma do Canadá é sensacional. E a turma joga com a paleta deitada. Então, tem muito trabalho a ser feito ainda para desenvolver a mentalidade e a habilidade do jogador de futebol de mesa. Então, assim, vamos começar a falar das ligas que vocês têm aí, certo? E, de antemão, acredito que são ligas tudo com vidrilhas, ou tem algum botão diferente? Tem algum americano aí que inventou algo parecido? Ou foi realmente algo implantado pelos brasileiros? Legal, né? Muito boa pergunta. Vamos lá, então eu vou explicar um pouco das ligas, tá? Então eu conheci o João, como eu falei, a BS USA. O João, ele é um profissional da saúde, então durante essa pandemia ele está um pouco afastado da gente. Um abraço aí para o João. E em 2019, eu e o Alex tivemos umas ideias aí que a gente tinha de como fazer o futebol de botão crescer nos Estados Unidos de uma maneira diferente, e criamos a Play Button Soccer, que está aí, pô, fazendo... A gente trabalha muito, muito além. O Alex também é um profissional do mercado financeiro como eu, e a gente, pô, tem o nosso trabalho, tem o nosso dia a dia. E sempre que dá uma hora extra, um tempinho, e o final de semana, temos que negociar com a família e vamos lá trabalhar na Play Button Soccer. Então, criando a Play Button Soccer, a gente consegue aqui em New York jogar torneios com a ajuda do Jucão, que é um mestre do jiu-jitsu aí, um campeão mundial, master, faixa preta 200 mil graus aí na faixa dele. Um amante do futebol de botão, um carioca sensacional, que mora nos Estados Unidos há muitos anos. Um abraço para a família dele também, as filhas, a esposa do Jucão. E que, através do Jucão, eu aprendi muito, muito mesmo. Então, assim, eu sou muito grato ao João e ao Jucão por ter voltado a jogar futebol de mesa, e ao Jucão, principalmente, por ter me ensinado a montar as vidrilhas. Um abraço ao Fábio aí no Brasil, ao Alexandre Assi no Brasil, da Liga Pátria, que também me mandaram áudios, mandaram vídeos. Então, assim, o Jucão tem a New Jersey League, ele já tinha a New Jersey League quando eu conheci o João, com a BS USA, e o Valmar em Houston. Então, são 4 ligas hoje aqui nos Estados Unidos e a turma do Canadá. Então, vamos falar dos Estados Unidos, são 4, e no Canadá mais uma, então são 5 ligas ativas. E aí agora eu vou colocar mais uma liga que recentemente abriu, que é o Anderson e o César,
o Anderson, carinhosamente chamado de Batman. E se ele estiver assistindo, eu quero mandar um abraço pessoal para ele, que hoje é aniversário do Batman, o nosso homem morcego. Ele e o César, que moram em New Jersey também, ali num bairro chamado Ironbound, né? É um bairro ali de Newark, na capital ali de New Jersey. E eles criaram uma liga chamada Ironbound League. Então, hoje, nos Estados Unidos, são 5 ligas: a BS USA, a Play Button Soccer, a New Jersey League, a Ironbound League e a Liga Houston de futebol de mesa. Então, são 5 ligas que eu conheço. Mas, já pesquisando na internet, eu soube que tem gente jogando em Miami, tem gente jogando em Oregon, tem gente jogando na Califórnia, tem gente jogando em Boston. E nós, pela Play, eu e o Alex, ajudamos já algumas dessas pessoas com mesas. Né? Seja com mesas adesivas, ou seja com mesas sendo fabricadas pessoalmente, ou passando contatos do Brasil. Então, ligas ativas, que eu sei que organiza campeonatos e que me convidam a jogar, são essas 5 ligas. Agora, se tiver mais, eu adoraria saber. E, por favor, mandem e-mail para a Play Button Soccer, que a gente vai se juntar e misturar tudo aí. Então, assim, acredito que logo, logo aí vocês já podem formar uma confederação nacional, né? Exatamente, essa é uma discussão que nós estamos tendo hoje aqui. Então, nós formamos um grupo há alguns meses atrás, o Valmar e o Limão lá de Houston, o Limão com a experiência dele do Brasil, o último a chegar aí nos Estados Unidos, com uma experiência tremenda de 12 toques. O Valmar é um cara sensacional, um amante do esporte. O Limão que você fala é um que jogou nos meninos? Isso, ele chama Alessandro. Eu não conheço ele pessoalmente, eu só conheci por vídeo já e... Eu acho que eu já joguei contra ele, eu não tô... Não sei se... Você ganhou ou perdeu, Papa? Eu ganhei. Aí assim, sim, garoto, aí sim! Porque o Limão, olha só, eu tô louco pra jogar contra ele, eu talvez perca, talvez ganhe, eu não sei o que vai acontecer. Se ele for um mago alto, eu acho que eu joguei com ele. Careca? Olha, acho que ele não é careca não, hein? Não, eu acho que eu joguei com um velho. Espero que velho. Velho, aí eu já não sei. Espero que ele esteja vendo e ele manda mensagem aí. Porque foi na verdade, eu joguei com uma pessoa que tinha um apelido, né? Então, joguei com poucos lá dos meninos, mas... E também escapei de pegar os feras. Né? Você sabe... Ali, olha a coincidência, legal que você falou do Limão aí, você falou dos meninos, olha a coincidência que eu não sei, até esqueci de mandar uma mensagem para ele hoje. O Alba, o Denis Albarello. O Albarello, não sei se você conhece ele. O Alba. O Alba já me goleou já, pronto aí. O Alba, eu sei que ele é top 20 aí no Brasil, pelo menos até onde eu vi a última vez. Olha a coincidência com o Albarello, olha a coincidência que eu tenho com ele. Eu não conheci ele na minha época que eu joguei no Brasil, aí na federação e tal. E eu trabalho num banco aqui nos Estados Unidos hoje, que é o mesmo banco que ele trabalha no Brasil. E quando eu comecei a trabalhar nesse banco aqui nos Estados Unidos, eu tive contato em algum momento com a turma do Brasil. E aí eu soube que ele jogava futebol de botão. Eu falei, não é possível, pô. Mandei uma mensagem para ele e tal. Eu falei, pô... Eu falava com algum rapaz da equipe dele e tal. E aí ele falou, pô, você joga? Jogo e tal. Joguei na federação e tal. E ele falou, pô, eu também jogo no Meninos, joguei não sei o quê. Eu falei, opa, joga no Meninos. O Meninos é um clube respeitável. É um clube que tem muita história. E aí eu fui saber que ele é top 20 do Brasil. Aí eu falei, opa, peraí. Alba, você joga, eu não jogo. Eu só brinco. Então hoje eu falo muito com ele, falo muito com ele. Eu sei que ele mudou. Esse ano ele está no Cisplatina. Tá me ouvindo? Travou, voltou. Cisplatina, né? Cisplatina. O pouco que eu vejo o Alba, né? Ele é uma pessoa muito educada, muito ético. Um menino muito legal, muito legal. É o cara que me meteu 6 gols e eu apertei a mão dele ainda. Cara, valeu.
Ó, Não deu pra então eu mim. vou te falar, do Alba você pode perder com classe e dar a mão para ele e agradecer. Do Limão, não. Do Limão você pode ganhar dele à vontade. Tô Cara, brincando, um eu me abraço pro lembro. Limão. Eu tô louco para jogar uma partida dos Stocks com o Limão, que é um cara muito legal, muito bacana, que tá aqui em Houston e tá ajudando muito a gente. A gente já volta a falar da criação da federação, que a gente tá trabalhando nisso aí, para não perder o fio aí. Pode continuar, fica aí. Não, então vamos lá. Então a gente juntou aí uma turma que está a fim de criar uma federação, sim, de futebol de mesa aqui nos Estados Unidos. Como eu falei, a gente está jogando muita vidrilha, futebol de botão, apesar de ser a 12 toques, com algumas mudanças, algumas adaptações. São basicamente 4 ou 5 adaptações, só para falar rápido. A gente ainda arruma, depois de um chute a gol, tiro de meta, a gente faz a arrumação da defesa e do ataque. A gente joga com rebote ainda. A gente ainda faz uma outra mudança. É a saída de bola no meio de campo. Você pode sair com 3 ou com 2 jogadores. E no primeiro toque a bola pode sair do círculo da grande área no primeiro toque e continua. E eu rapidamente vou explicar isso por quê. Porque muitos amadores ainda têm dificuldade no controle do toque, naquela saída de bola. Então a bola sai, você fala, não, volta. Bola sai, volta. Ah, perdeu a posse de bola. Você desmotiva um cara a jogar. Então a gente fez algumas modificações ainda, pensando nos amadores, pensando na turma que está voltando a jogar, pensando em gente nova que vai querer jogar, para fazer muito mais um jogo, eu não digo um leva-leva, mas um jogo mais simples, com regras mais flexíveis, que não seja tão difícil como é a regra dos e-toques, com 35, 36 páginas hoje. Nós resumimos para 15, 16, para a gente poder ter mais flexibilidade. Eu ainda acho, mas ainda é muito para começar. E tentar simular mais o futebol. Então, por exemplo, uma outra coisa que a gente faz aqui é a bola tem que passar com a visão por cima da linha. Então, se a bola, a base da base pode estar dentro do gol, ou a base pode estar fora, mas se a bola inteira não passar da linha, não ainda ela está dentro de campo, ainda não é gol, não pode chutar ainda depois do meio de campo. Eu sei que são adaptações que a turma que joga profissionalmente hoje talvez não fala, pô, não é possível e tal. Mas aqui a gente ainda quer fazer essa história da simulação do futebol, né? Pô, você bateu por gol, tiro de meta. Obviamente que os times vão se arrumar. Então, pô, tiro de meta, os times vão se arrumar. Não vamos deixar aquela bagunça na mesa. Ah, não, mas aí vai ter gente que vai falar, pô, mas você tem que pensar se você vai subir com o seu zagueiro, se você vai chutar pro gol, se o time está aberto. Se você não fizer o gol, seu time vai ficar muito aberto. Mas a gente ainda quer ter essa flexibilidade de poder brincar com o futebol e simular o futebol muito mais do que é o futebol de mesa hoje. As regras são mais difíceis, né? Você, devido a parte, o mecanismo, né, a parte mecânica que a 12 Toques ficou, por alguns atletas de ponta, um jogo de alto nível, basicamente mal mexe na zaga. É exatamente isso que eu falei. Tem uma pessoa aqui que outro dia falou falou assim, pô, mas não arrumar o time vai ficar uma bagunça. Eu falei, pô, assiste a final do Brasileiro e você me fala se a zaga tá bagunçada ou não. Porque os caras não erram gol, o jogo é 7-5, 6-4, em jogo de 20 minutos a média de gols é 10 gols por jogo, 8 gols por jogo. E aí você fala assim, pô, mas não é porque o time tá aberto, é porque os caras não erram chute. E aí aqui a gente ainda tem uma situação, alguns caras chutam muito bem. O Alex Dias aqui, para mim, é um dos maiores chutadores de longa distância que eu já vi na minha vida de botonista. É um cara da regra um toque. Abriu do meio de campo é pro gol e ele guarda. Então, assim, são poucos caras que eu vi um cara de chutar de longa distância como eu vi o Alex Dias aqui. O Jucão é um cara que trabalha a bola e joga na frente do gol, como são os caras de 12 toques. Ele entendeu a regra e joga o João a mesma coisa. 2 excelentes botonistas que trabalham a bola
e chegam na cara do gol e vão guardar 3, 4 gols por jogo. Então a questão não é a defesa estar aberta ou não, a questão é você fazer o gol lá na frente. Né? Esse é o grande ponto que a gente tem trabalhando a turma aqui para entender as mudanças. E por isso que, naturalmente, eu acho que em algum momento a gente vai adaptar a criação da federação. Como eu estava falando, Valmar, Limão, eu, Alex e Jucão, nós estamos trabalhando aí muito forte, com reuniões a cada 2 semanas, discutindo qual é a melhor maneira. Nós recebemos um convite da Confederação Brasileira a participar do Campeonato Mundial por equipes, para representar os Estados Unidos. A gente está avaliando como é que a gente pode fazer isso, em que momento. Obviamente, vamos largar a pandemia de lado por um momento, né? Quando tudo voltar ao normal e pudermos jogar, vai ser sensacional. Então, nós queremos, sim, aceitar esse convite da Confederação Brasileira, que trabalhou e vai trabalhar para a gente aí poder jogar. O pessoal da FEFUMERGE, que está ajudando muito a gente aí, da Federação do Rio de Janeiro. Então assim, a gente quer muito jogar a 12 toques, que é conhecida mundialmente, não só no Brasil, para poder ter essa relevância no cenário do futebol de mesa. Então, essa equipe está trabalhando, nós estamos criando essa federação, próximas semanas, meses, a gente está com tempo. Não vamos ter nenhum campeonato esse ano mais sério, maior, talvez alguma coisa pequena, entre 5, 6, 10 pessoas, mas assim que der, nós vamos divulgar essa criação nós estamos chamando de federação, em vez de confederação, porque a confederação é uma reunião de federações. A gente ainda não tem federações, a gente só tem as ligas, que podemos chamar de clubes. Nós não representamos nenhum clube, que essa é uma outra coisa que também nós temos interesse, de bater na porta do New York City, do Houston Dynamo, do New York, do Red Bulls, do Orlando City, e tentar representar um clube, como é o Corinthians, como é o Palmeiras, como é o Vasco, como são os clubes do Nordeste, como tem clubes na Europa que vão representar o Campeonato Mundial e jogam lá com suas camisas e representam os clubes. Então a gente tem tudo isso no radar, mas falta ainda muita coisa. Entendi. Mas o principal é a força de vontade. Você falou tudo. O prazer de fazer, aí não tem o que discutir. Entendeu? Então, assim, eu acredito que aí deve vingar. Inclusive, um tempo atrás, eu fui no Sul-Americano na Argentina e eu escutei algo do tipo que teria uma Copa do Mundo aí pelo Canadá, uma coisa assim. Lá no Canadá, eles já jogam 12 toques com mais frequência. Jogam 12 toques com vidrilha também. Com vidrilha, até onde eu sei, a Liga de Houston. E eu não conhecia ainda, mas o Thiago, que hoje toca lá na Liga de Houston, a Liga do Canadá, a Liga do Canadá de Futebol, de botão, a LCFB, eu soube que tem uma nova liga nascendo no Canadá, pelo que ele me falou, uma liga em Quebec, no Canadá. Agora, eu não sei exatamente aonde pode ser que aconteça esse campeonato, uma Copa do Mundo, um campeonato mundial. A turma de Houston está trabalhando bastante aí, com a presença do Limão, o trabalho do Valmar. Eles estão tentando trazer mesas oficiais, né, de madeira, porque a gente joga ainda aqui, para você entender, com mesas semi-oficiais e oficiais construídas artesanalmente aqui. Você vai numa loja de madeira, compra tinta, compra canetinha, pinta e joga. Vira uma mesa boa, ou mais ou menos, mas tem mesas boas. Temos provas de mesas muito boas aqui, oficiais. Temos mesas oficiais que não são tão boas, mas dá para jogar. Temos mesas semi-oficiais também construídas desta maneira, com madeira, com pintura, com 10 horas, 15, 20 horas de trabalho. Temos mesas semi-oficiais adesivadas, as mesas de vinil, e mesas oficiais de vinil, são poucas também, mas eu já falo sobre isso.
Pode a Divinil, para você entender, é o seguinte. Eu vou dar o crédito aqui para o João e para o Valmar, dois caras que desenvolveram a mesa de vinil aqui. O João, com a BS USA, foi o cara que descobriu uma gráfica aqui em Nova York, que falou, pô, eu consigo desenhar a mesa no computador, num Photoshop, num Adobe, num CorelDRAW, desenho uma mesa com as medidas, mando para a gráfica, e a gráfica imprime um vinil que você cola na madeira, ou cola em qualquer outro material, e o Jucão tem um material que é extremamente leve, é uma fibra de carbono, que qualquer pessoa, como eu ou você, com os nossos altos 90 quilos aí, a gente pode deitar em cima que a mesa não vai quebrar. Foi esse vídeo que eu vi. Eu vi um cara numa academia. Isso. Esse vídeo chegou aqui no Brasil, há uns meses atrás, e era uma pessoa mostrando. Aí depois que eu fiquei sabendo que era nos Estados Unidos, mas era uma chapa fina. É uma chapa fininha de fibra de carbono, vamos pensar assim. Então, ele tirou uma foto, acho que na casa dele. E na academia também, onde a gente joga lá em Garwood, em New Jersey, que eu vou te falar que o 90% dos campeonatos que nós jogamos aqui em New York, New Jersey, na verdade são em New Jersey, na academia onde o Jucão dá aula, lá em Garwood, que é uma cidade, um bairro para dentro de New Jersey. Se você conhece Nova York, Manhattan, dá mais ou menos 1 hora de carro de Manhattan. Então eu moro 20 minutos para o outro lado, então da minha casa até lá é quase 1h30, 1h20 de carro. E lá a gente tem um espaço grande, o Jucão conseguiu um espaço grande, que nos finais de semana, depois do meio-dia, 1 hora, já não tem mais aula, e ele dá aulas de jiu-jitsu lá, e ele conhece o dono e conseguiu o espaço para a gente poder colocar as mesas. Então eu levo mesa no meu carro, tem gente, o Batman leva as mesas dele no carro dele, o Jucão tem várias mesas excelentes, ele tem mesas profissionais da Oliver, por exemplo, tem mesas que ele construiu aqui, tem as mesas adesivadas. Então a gente tem uma estrutura hoje aqui, que eu falo a gente, mas o Jucão tem na New Jersey League, mas que está disponível, porque ele sempre foi braços abertos para a gente jogar, de 8 mesas oficiais aqui em Nova York e New Jersey, para fazer um torneio para 20, 25 pessoas. A gente acaba fazendo, na média, torneios para 15 pessoas, entre mesas adesivadas e mesas de madeira. O jogo muda muito, tá? O jogo muda muito. O toque muda bastante. O desempenho nessa mesa do adesivo é boa? Eu vou ser bem sincero com você, tá? É um jogo diferente, mas o principal é o que eu falo sempre para todo mundo. A diversão é garantida. Então, se você quer jogar futebol de botão, você vai jogar na mesa de adesivo. Porque dá para você se divertir, você consegue dar a regra dos toques normalmente, principalmente com as vidrilhas e com as bolinhas EVA, não a bolinha MF. As que você joga aí é com EVA. A gente joga MF, não, a gente joga MF, a grande maioria é MF. A gente tem aqui um estoque bom de MF, o Jucão tem, o Valmar tem em Houston, eu tenho aqui, eu e o Alex temos com a Play também. Então a gente reveza quem vai organizar o campeonato. Então o Jucão organiza o campeonato, o New Jersey League, eu e o Alex organizamos o campeonato como Play Button Soccer, o João organiza campeonatos como BS USA, o Batman e o César organizam campeonatos como Ironbound, mas a maioria das pessoas são as mesmas, tá? Então é uma turma de 20 a 30 pessoas que são as mesmas sempre. Só muda quem vai organizar. Ó, o nosso amigo aqui em Pernambuco, o Alexandre Raposo, popular Pentinho. É um botonista muito famoso. Inclusive, ele é correspondente do Mundo Botonista. Não sei se você acompanha. Eu dei entrevista para o Mundo Botonista aí recentemente, lá para o Marcelo Loiacno, e falo muito com o Jefferson. Um abraço a todo mundo lá do Mundo Botonista. Aqui diz, ó, ele pergunta se os jogadores dessas ligas são todos brasileiros ou já tem americano? Todos brasileiros, 100%. Eu vou te interromper, eu vou encerrar a live, porque é durante 1 hora, e vou chamar novamente. Aí você entra e a gente continua. Beleza? Combinado, sem problema. Vamos lá.